Bom dia, bom dia. Tudo bem? Povo lindo de Deus, que você esteja recebendo aí da graça e da misericórdia do Senhor. Vamos orar juntos todos? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia tão lindo que o Senhor nos dá. Obrigada porque o Senhor nos dá o dom da vida. Obrigada, Senhor, porque nós podemos depender de Ti e sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigada porque a Sua palavra se renova, Senhor, nessa manhã, as Tuas misericórdias se renovam nessa manhã sobre as nossas vidas e nós estamos aqui, Senhor, ávidos para receber tudo aquilo que o Senhor tem. Cobre-nos, nós te pedimos com o Teu sangue, reveste-nos da Tua armadura, Senhor, guarda tudo que somos e temos em Ti. Os nossos corações estão desejosos, Pai, de receber a porção que o Senhor tem sobre nós. Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja cobrindo, Senhor, a vida da Paty. Pai, o Senhor já derramou sobre a vida dela a porção que o Senhor quer, Senhor, transbordar sobre nós. E nós só te pedimos, Senhor, transborda, Senhor. Transborda sobre as nossas vidas. Pai, guarda tudo o que ela é, guarda tudo o que ela tem, Senhor, em Ti. Pai, em nome de Jesus, que ela possa ter uma percepção sobrenatural, uma percepção do céu, daquilo que o Senhor já está fazendo nesse grupo, nesta sala. Que possamos sentir a Tua presença, Senhor, que possamos, Paizinho querido, ter uma percepção do céu. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai, vem sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deixa Deus te usar, Paty, deixa Deus te usar. Deus abençoe, amada, Deus abençoe a todos. Deus, glória a Deus, gente. Ai, tô ansiosa. Gente, quanta gente. Deixa eu ver, temos 195 pessoas. Bom dia, minhas amigas aí, as pessoas que acompanham o Café com Promessa, Clube das 5, as meninas da Mary Kay, meninas das igrejas, né? Pessoas que acompanham os nossos Instagrams aí, enfim. Estamos fazendo aqui um lugar de mulheres fortes, vindo de cada lugar, que a gente nem sabe, né? De várias cidades aí do país. E esse é o desejo do nosso Deus, um avivamento para o nosso Brasil. Vocês querem uma solução para tudo isso? Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não descer com o fogo dele, esse vírus não vai ser queimado, ele precisa ser queimado pelo fogo do Espírito. A nossa vida só vai conquistar essa liberdade novamente pelo fogo do Espírito Santo. Então, não resista, né? Se entregue logo, porque nós precisamos, né? A gente precisa dessa força, dessa união, assim como em Pentecostes. Em Pentecostes, né? Eles estavam reunidos numa casa, tristes, desanimados, né? Acharam que tinham perdido o mestre, tudo que o mestre pregou será naquela cruz, e então veio o renovo, e então veio o novo de Deus, né? O Pentecostes do Espírito Santo. E é aqui que nós estamos buscando hoje, nesse tempo, nessa semana, né? É realmente o avivamento do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo entrar, ele é limpo, ele é puro, ele é divino, ele é o Espírito Santo de Deus. Não dá para o Espírito Santo entrar na casa suja, onde tem sujeira. Por isso, do processo da Semana de Libertação, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Patrícia, eu moro em Londrina, no Paraná, né? E hoje nós estamos aqui fazendo essa semana de libertação, porque eu vim fresquinha do processo de libertação agora, nesse final do ano, né? Eu já tinha feito alguns encontros de libertação para me libertar, mas aí eu fiz com a minha amiga Dani, né? A Dani Fontana, tá aí com certeza. Fiz o Silk, e logo depois do Silk, que foi um seminário de libertação, nós aprendemos muito sobre o mundo espiritual, coisas que a gente vive e não sabe. O Senhor me colocou 60 dias, né, em Joinville para fazer uma batalha espiritual pela vida da minha sogra, que foi o milagre estar viva, e pela libertação ela saiu das garras da morte, né? Através desse processo que a gente está ensinando vocês essa semana. E o processo de libertação, ele nos livra de morte de sonhos, morte de relacionamento, morte de vida, né? De vida mesmo, morte de vitalidade, né?
tudo que está morrendo na tua vida hoje não é plano de Deus, tá? Porque o Senhor, ele veio, Jesus, principalmente veio para que você tenha vida e vida em abundância, né? Mas o inimigo, a Bíblia diz, né, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, tudo que está sendo morte, tudo que você está perdendo, está sendo roubado, e tudo está sendo destruído, não é plano de Deus para a tua vida. Só que a gente acha, né, para a gente não ter conhecimento da palavra, e principalmente do mundo espiritual, nós achamos que tudo é normal, e não existe nada normal, é comum. É comum. Hoje, o que mais nós estamos vendo são coisas ruins acontecendo. É comum, mas não é normal. Não é esse o plano de Deus para nós. Vocês acham, presta atenção, vocês acham que o nosso Deus ia dar o filho dele para morrer e ser moído igual carne moída, entendeu? Ser crucificado numa cruz, ser rasgado, ser pregos nas mãos, nos pés, entendeu? Soltar sangue, pagar o preço de sangue para você ter uma vida porcaria, para você ter uma vida cheia de doença, para você ter uma vida de horror, para você ter uma vida de fracasso, para você ter uma vida de miséria, não. Esse não é o Deus que eu creio, que eu sirvo, tá? Então, nós estamos aqui nessa semana, inspiradas mesmo pelo Espírito Santo. A minha vida ela acontece desde 2017, quando eu entreguei realmente minha vida para o Senhor, num pânico da noite, né? Eu morri para mim mesma e entreguei total minha vida para o Senhor. Só que o ministério só começou a acontecer em 2019. Desde 2019 eu vivo eu vivo o céu na terra. Eu vivo pela graça do Senhor, né? E com o acompanhamento da minha pastora, a pastora Meirinha, nós estamos fazendo 10 anos juntas, né? Ela é minha líder, aqui eu tenho minha líder também do meu negócio, Dercy, e a Bíblia diz que nós precisamos honrar nossos líderes, né? E respeitar nossos líderes. Então, as minhas duas líderes, minha líder do negócio, minha líder espiritual está aí também. Quem são nossas lideranças, né? Os nossos patrões ou os líderes do nosso negócio, nossos maridos, nossos pais, tudo que está acima, né? A nossa líder espiritual. Então, com a minha líder sempre me acompanhando e sempre me orientando e orando por mim, me cobrindo, né? O Senhor pediu algo mais e aí eu fui andando. E eu tinha muitos ataques espirituais na minha vida, muitos, porque eram muitas brechas abertas. Até uma pessoa chegou para mim ontem no Instagram e disse: eu assisto você no Café com Promessas, mas eu não aguentava assistir aquilo não tinha nada a ver comigo. Aí eu falei: por que não conectava? Porque ela falou: porque eu estava muito distante daquilo. Mas todos nós somos distantes, né, gente? Porque todos nós vivemos em carne, nós realmente estamos distantes do plano espiritual, do plano do Senhor. Então, ninguém aqui está diferente, né? Porque para Deus não existe pecadinho e pecadão, né? Quem mente é igual quem rouba, é igual quem mata, é igual quem... Enfim, tudo igual, né? Existem alguns que são mortais, né? Que precisam de um processo maior de libertação. Mas, gente, todos nós, né? Somos suscetíveis. Então, não se sinta menos quando eu começar a falar que o que realmente acontece no mundo espiritual, né? Não se sinta menos, não se sinta que você está fora, não. Se coloque na presença do nosso Deus, porque Ele pode tudo. E hoje Ele quer realmente trazer à tua mente, aí à tua memória, as coisas que impedem a sua bênção. Todos vocês têm bênção para descer, tá? Todas vocês, mas existe algo aqui em cima, no mundo espiritual, que segura a bênção. E muitas bênçãos não são liberadas porque o mundo espiritual segura, e eu vou provar para vocês na palavra que isso é real, tudo aqui que nós estamos fazendo de acordo com a palavra. Vou provar para vocês que é real, para vocês não serem mais enganados, ok? E enganados. Gente, não liga que eu tenho vários cachorros, tá? Se eles começarem a latir muito, mas acho que não está dando para ouvir muito, não. Então, aí o que aconteceu? Aconteceu que eu já tenho, né, um relacionamento do céu mesmo com a minha amiga Dani. Nós fizemos lá o Silk, e aí um dia a Dani conversando com a Michelle sobre o Silk, a Michelle veio me perguntar algumas coisas do reino,
E aí nós começamos a conversar sobre o reino, e é uma delícia conversar sobre o reino, né? E aí então a Mi falou, Paty, conversa com a minha equipe, um dia, né, uma manhã com as minhas diretoras, sobre como que você concilia suas horas, como que você consegue ter um negócio fluindo, acontecendo, e ao mesmo tempo a família, e ao mesmo tempo a sua vida espiritual, enfim, tem tempo para tudo, né? E Deus é bom mesmo, Ele é bom, Ele é bom. Se você quiser que Ele seja bom na sua vida, você precisa colocar Ele no centro de tudo, né? E aí eu falei, falo sim. E quando eu comecei a falar, né, eu comecei a explicar um pouquinho sobre a obra de Deus na minha vida, sobre a questão do mundo espiritual, sobre a questão da entrega para Jesus, porque existe um processo, né? O mundo espiritual é muito organizado. Aqui, como existem leis, também existe lei lá. Aqui, como existem castas, lá também existem castas, né? E nós estamos suscetíveis a tudo isso. Então, ela disse, você pode falar? Né? Eu falei, e aí ela falou, mas a gente quer entender mais desse processo de aceitar Jesus, de confessar pecado, de se arrepender, né, da questão de ser batizada, receber o Espírito Santo, viver uma vida abundante. É um processo, tá, gente? E aí eu falei, claro, e daí nós fizemos uma semana. Aí depois disso, né, o Espírito Santo nos inspirou a fazer essa semana de libertação, porque é o que o mundo está precisando. Se todas as pessoas soubessem disso, a gente não estava passando, estava passando. Muitas coisas estão se cumprindo, mas tudo que está acontecendo, é perseguição aos cristãos, para calar o Espírito Santo e os cristãos. Segundo, consequência de pecado de gerações, né? Enfim. Então, está se cumprindo a palavra. O Senhor é um Deus justo, e se existia uma característica de Deus é justiça, né? Amor, misericórdia, principalmente depois de Jesus, mas Deus é justo, Ele cumpre o que Ele promete, Ele faz aliança e nunca quebra, nós que quebramos, né? E o que Ele nos deu, que é algo muito bom. Silenciei você sem querer, desculpa. Tá bom. É o livre-arbítrio, né? Então, o Senhor é um Deus educado, que Ele espera ser amado, honrado, adorado, né? Ele espera, Ele nos fez para isso. Então, se a gente começar a entender, né, do mundo espiritual, a gente começa a entender várias coisas que acontecem na nossa vida. Bom, aí no Fluir aconteceu isso, aí tivemos muitas inscrições, a Dani, super generosa, prestou a sala dela, né, para a gente fazer, que a sala dela tem mais que a minha, e estamos aqui, né, gente? Então, hoje eu já recebi minha porção diária aí com a Mi, né, a Michelle Fim, no Clube das 5. Todo dia o Senhor realmente derrama algo bom. Hoje Ele derramou a graça na minha vida. E vocês sabiam que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam em nossa vida, né? E como que acontece isso? Ele é promessa. Então, o que Deus faz? Ele dá um pacote lindo de presente. Todos os dias você recebe um presente, gente, que é a sua vida, né? É o respirar, né? Então, ele desce um pacote na tua janela pelo elevador celestial, e esse pacote ele tem um laço. O laço às vezes é rosa, o laço às vezes é dourado, o laço às vezes é azul, é amarelo, é a cor do arco-íris, é laranja. Todos os dias esse pacote desce na tua janela e você pega, tá? Porque ali dentro desse pacote, quando você tira o laço, sai a misericórdia do Senhor, que é renovada todos os dias. Então, todos os dias você tem misericórdia. Todos os dias você pode, né? Todos os dias você pode se colocar, criar essa intimidade, construir essa intimidade na presença. E, além disso, o Senhor dá o que você precisa no dia. Se você viver na dependência dele, ele vai te dar o que você precisa. Tem dia que você precisa de milagre, tem dia que você precisa de livramento. Ele que sabe. Não somos nós que sabemos. Tem dia que você precisa de estratégia, tem dia que você precisa de provisão, tem dia que você precisa de mais amor, tem dia que você precisa de graça, né? Tem dia que você precisa de cura. Alguns dias o Senhor derramou cura, que eu não estava muito bem. Outros dias o Senhor me derramou graça. Filho, eu vou te dar a minha graça, que é de graça. Ai, Senhor, recebo. Te amo, né? Então, estejam atentos, né? Porque nós somos muito mais espírito que corpo, né? Vou provar para vocês também, tá? E essa semana, como é que vai funcionar? Isso aí, Ju. Essa semana, como é que vai funcionar? Então, ontem,
Amém, amém. Ontem, a pastora, quem não assistiu, precisa assistir para entender todo o processo, porque é tudo processo, tá? Então, ontem a pastora fez a parte do senhorio de Jesus, né? Onde na Bíblia tem mais de 300 vezes que o Senhor, que Jesus é nosso Senhor. E ontem, fazendo a parte espiritual, eu entendi o porquê do Salvador, né? Ele vem realmente nos livrar de todas essas maldições. Então, primeiro ele precisa ser seu Senhor, para depois ser seu Salvador. Porque a gente faz tudo errado, né? Primeiro a gente quer... Peraí, que acho que tinha um microfone ligado. Primeiro nós queremos que ele nos salve, mas a gente não quer que ele seja o Senhor da nossa vida. E acontece que está errado. Nós precisamos primeiro ter o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, o senhorio dele, né? Que já está gravado, está no YouTube da Mita. Vocês estão recebendo o link aí, quem não assistiu. E para depois ele ser seu Salvador, tá? Por quê? Porque a hora que você aceita ele entra na tua vida, ele começa o processo do quê? De libertação. Ele vai lutar por você, né? O Espírito Santo de Deus vai te livrar, o Espírito Santo que convence. Então, quando você começa a entender, você fala, gente, é muito lindo, é muito amor, né? É muita misericórdia na nossa vida. E hoje, talvez seja um dos dias mais importantes, tá? Não é o dia mais importante do processo, talvez hoje é o dia que vocês vão sentir, assim, vocês não vão sentir tanto o sobrenatural de Deus quanto vocês vão sentir amanhã, quanto vocês vão sentir no dia do Espírito Santo, que vai ser na quinta, né? Mas hoje é muito importante quem está aqui participar, porque hoje levanta-se o lixo, né? Hoje, amanhã, né? Hoje nós vamos conhecer as correntes que te prendem. Hoje nós vamos conhecer as amarras que te seguram. Hoje nós vamos conhecer os muros construídos que tiram a presença, né? Que não deixam que você alcance a presença aí, que a bênção desça. Hoje nós vamos, a gente vai desvendar a nuvem negra, né? Que tem feito você cair muitas vezes, tem feito você vacilar muitas vezes. Todos os dias, a gente das 7 às 8h30, gente. Depois eu entro com o Café com Promessas, e daí sempre o Senhor traz uma promessa, uma palavra rema, uma palavra revelada, que é uma promessa que eu nunca sei o que é, tá? Então, e hoje, então, a gente vai conhecer do mundo espiritual um pouquinho, porque é muita coisa, né? Pra vocês terem uma ideia, para fazer o seminário, nós ficamos 5 dias lá, né, Dani? De manhã, à tarde, à noite. Mas eu já tinha feito 2 também, então, assim, o mundo espiritual, ele é grande, ele tem muita coisa, mas hoje vocês vão entender muita coisa. Amanhã nós vamos fazer a libertação. Então, o que eu quero que vocês façam hoje? Eu preciso que vocês estejam com um caderno, uma caneta na mão, ou uma folha, tá? E aí, hoje, vocês vão começar a entender, e no processo do dia também, e vocês vão anotar aquilo que vira a tua mente, como que nós vamos reconhecer a raiz da iniquidade, aquilo que te segura, que eu vou explicar tudo isso, através do fruto. O fruto é o que você está vivendo hoje. Se você está vivendo escassez, tem uma raiz. Se você está vivendo morte de sonho, tem raiz. Se você está vivendo, não, por exemplo, situações dentro da sua casa, separação, conflitos, quebradeira, não conseguir engravidar, morte de prematuro, morte de jovens, doenças recorrentes, tudo isso existe uma raiz, tá? Tá gravando, né, gente? O link não tem Café com Promessas, é no meu Instagram, tá bom? Vocês entram lá, Patrícia Tofano, é só entrar lá e eu vou estar lá na hora que terminar aqui. E aí, então, eu quero que você reconheça hoje qual fruto que você está vivendo. O que não é normal, mas é comum, talvez, na tua vida, na tua família. Reconheça aí. Se na sua família existem várias pessoas que têm problemas mentais, várias pessoas que morrem jovens de acidente, várias pessoas que se suicidam, várias pessoas que não conseguem engravidar, várias pessoas que têm vários divórcios,
tá? Várias quebradeiras, problemas, várias pessoas com adultério, enfim, vou falando aqui, mas já vai pensando aí, ok? Então, vamos lá, eu sinto de orar antes de novo, tá? Vou fazer uma oração agora, e aí eu quero que você coloque sua mente cativa ao Senhor. Pode ser que você sinta vontade de vomitar, amanhã também vai acontecer isso, pode ser que você sinta desconforto de querer sair, não querer ouvir, pode ser que você sinta que parece que alguma coisa está perto de você, né? Tudo isso, porque quando a gente entra no mundo espiritual, realmente a gente, algumas pessoas que talvez estejam sofrendo mais essa retaliação e esse ataque, o mundo espiritual, né, da parte maligna, não quer que você descubra. Por quê? Porque a palavra diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque o certo não é você ter medo, mas ele ter medo de você, porque dentro de você está o Espírito de Deus, entende? Então, são coisas invertidas, né? E então pode ser, mas fique em paz, que vai dar tudo certo, né? Porque hoje você vai começar a descortinar, né? Talvez, e o que vai acontecer aí? Você pode hoje libertar seus filhos, netos e bisnetos, né? Porque a Bíblia, não, na verdade é assim, você pode libertar, vai libertar filhos, netos e bisnetos, né? Porque é a quarta geração. Mas o Senhor, ele diz que quando acontece uma libertação, né, que a pessoa segue o caminho, ele abençoa até 1000 gerações. A palavra diz. Então, tem alguém dizendo que o link não entrou, mas as meninas, mas você tá aceitando ainda, né? Porque tem gente tentando entrar aqui. O tempo inteiro. Tá, ok, obrigada. Então, vamos lá, gente. Então, eu vou fazer uma oração e aí a gente já começa com o conteúdo, tá bom? Que a gente tem uma horinha aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, te agradecer, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor está conosco. Acampe seus anjos ao derredor de todos os lares que estão agora sendo representados por autoridades, porque nós somos a autoridade do nosso lar. Cubra-nos com a tua armadura para que nós possamos resistir a todas as ciladas, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a coraça da justiça, o cinturão da verdade. Acampe muros de fogo ao redor dos nossos lares. Tira toda a cegueira espiritual, coloca a nossa mente cativa ao Senhor e venha Espírito Santo revelar e traga, Senhor, necessidade e vontade de todas essas pessoas abrirem a porta do coração para Jesus, porque o Senhor batei, o Senhor está batendo e o Senhor quer que entre. E o Senhor quer entrar, quer que você abra para bater. Pai, muito obrigada, cuida da internet, cuida das pessoas, abençoa as pessoas que estão ajudando, cuida de tudo para o seu fluir acontecer. A senhora agradecida em nome de Jesus. Amém, amém. Então, vamos lá. Em 1 Tessalonicenses 5:23, né, a palavra diz assim, eu vou pegar aqui que eu peguei minha Bíblia, você não precisa abrir, tá? Você pode anotar e depois você pode procurar aí tudo. Deixa eu ver aqui, Tessalonicenses. Aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, a gente vai começar entendendo o que é corpo, alma e espírito, mas só uma pincelada, tá bom? Cadê eu? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que está dizendo aqui? Que o Deus da paz, né? Ele quer nos santificar, tanto o nosso corpo, quanto nossa alma, quanto o nosso espírito, que sejam conservados íntegros, né, e irrepreensíveis, né, para preparar para a vinda de Jesus, que é quando Jesus voltar. Então, aqui já está preparando a igreja, preparando o povo para a vinda de Jesus, né? Então, o que é o corpo? O corpo é a morada, a matéria, né? Que é do pó, viemos, ao pó voltaremos. Mas antes de sermos corpo, nós fomos espírito, tá?
humano não faz filho, tá? Humano não faz vida, humano apenas materializa, né? A vida, ela vem primeiro do Espírito. Quem faz vida é Deus. Todas as pessoas que nasceram nesse mundo, elas não são filhos de chocadeira, mesmo que elas foram abandonadas, não tiveram contato com pai, com mãe, enfim, ter todo esse sentimento aí, mas Deus é o Pai, foi Ele que fez, Ele que moveu essa vida em espírito, trouxe para um relacionamento e materializou-se, né? Então, o portal, né, da vida é o ventre da mulher, né? Por isso o inimigo odeia tanto a mulher, né? Por isso que tem toda a história da questão de Eva. E também odeia o homem, porque o homem o homem e a mulher, né? Eles são os amados de Deus, nós somos amados de Deus, né? Então, o nosso corpo, ele é a morada, ele é a casca, né? Ele é a capa, ele é a casa, né? Eu estava contando para vocês, eu não lembro se foi no Café com Promessas ou foi em alguma coisa, que quem vai na igreja católica tem a igreja, né? E ali tem a hóstia, né? A hóstia consagrada na missa, tem ali, fica uma luzinha. O que representa aquilo dentro de nós? Hoje a gente não tem igrejas, fecharam as igrejas e vão fechar, vão lacrar, muita coisa vai acontecer ainda, tá, gente? Muita coisa. Mas o Senhor, Ele nos colocou como igreja dele. 1 Tessalonicenses 5:23. Cadê? É isso mesmo, 5:23. O Senhor nos colocou como morada do Espírito Santo, porque Ele sabia que tudo isso ia acontecer, que um dia os cristãos iam ser, que um dia a igreja ia fechar, que um dia isso ia acontecer. Deus já sabe tudo, mas Ele prepara. Deus, gente, é um Deus que antecipa. Deus é um Deus que se revela aos seus profetas antes. Tudo que está acontecendo, e um monte de coisa que acontece na tua vida, inclusive, muita coisa o Senhor revela, que a gente não está atento para ouvir. Tem que estar atento aos sinais. Ele quer se revelar. Deus é um Deus que dá livramento, né? Então, o Senhor já sabia disso, né? Que um dia isso ia acontecer, como aconteceram outras vezes. E aí, nós somos a morada. Então, nós somos a casca, a morada. E dentro de nós está a luzinha, que é o Espírito Santo de Deus. Aquela luzinha é o Espírito Santo de Deus. Então, se fecharem as igrejas, o Espírito Santo vai morrer? Claro que não. Porque dentro de nós, a igreja é a igreja é onde une o corpo. Nós que somos Merkei podemos entender isso muito bem, né? Quando a gente vê a cerimônia das velas, né? Cada diretora nacional, cada DB de diretora tem uma vela, mas quando as chamas se unem, não vira ninguém rouba a luz de ninguém para ser luz, né? A luz é compartilhada. Né? Aquilo é puro Espírito Santo. A nossa mentora, ela sempre foi muito inspirada, né, pelo Espírito Santo. Quando unem aquelas chamas, né, todas viram uma chamona só. Assim é a igreja de Cristo. O corpo precisa estar junto. Por quê? Porque a força da chama é maior. Mas isso não quer dizer que nós vamos morrer, a igreja vai morrer, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O que é o Espírito Santo, gente? É o Espírito de Deus. Você tem noção que você é morada do Espírito do Deus, do seu Deus, daquele Deus que você muitas vezes reverencia e sente tão distante? Mas o Espírito dele mora em você, né? E aí você vai entender como é que você vai, nesse processo dessa semana, como é que ele vai crescer. Existe um momento que o Espírito Santo entra em você, que é no seu batismo, né? Batismo do Espírito, né? Depois que você confessa Jesus no batismo do Espírito, o Espírito Santo entra em você. Mas vai chegar o momento que, se você alimentar essa chama, você vai entrar nele. E aí você vai ser muito mais espírito do que carne, né? Aí existe a alma, que é a nossa vontade, né? Ela que se relaciona, tem sentimento, intelecto, psique, né? Ela que tem vontades, ela que muitas vezes boicota, né? Ela que traz, às vezes, as coisas que a gente não quer viver, né? E existe o espírito, que é a parte eterna. A alma, por que Deus fez a alma? Porque é a parte horizontal, é onde eu me relaciono com o outro, com a parte do horizonte, com a natureza, com as pessoas, com os iguais, com os semelhantes, com a criação.
Mas a parte vertical é a parte do espírito, né? Então, o espírito, ele é a parte vertical, por isso da cruz, olha só a cruz, a parte vertical, né? E a parte horizontal, né? Então, a ligação de Deus com o homem e a ligação, né? Aqui, do homem com o homem, e a ligação que Jesus veio e fez para fazer ligação com o homem e depois nos ligar a Deus, né? Então, nós somos corpo, alma e espírito, tá? E aí, em Jeremias 1:5, né? Jeremias 1:5, deixa eu pegar aqui que eu gosto de ler na Bíblia. Eu anotei. Jeremias 1:5, né? A palavra diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Ele dizia a Jeremias, né? E aí ele está dizendo para você, está dizendo o seu nome, Deus. Deus está dizendo o seu nome. Fulana, né? Patrícia, o seu nome aí. Antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te escolhi e eu te designei. Profeta, missionário, levita, pregador, cada um tem um chamado, porque a igreja de Cristo, ela precisa de vários dons, tá? Então, eu não tenho dom algum, você tem, você veio com o seu talento, que é aquilo que o seu corpo e a sua psique vieram, eles vieram com um talento, eles vieram, a gente vai falar de chamado na sexta-feira, tá? Vai descobrir, o Espírito Santo traz, mas a minha pastora diz uma coisa muito linda, que a própria igreja reconhece seu dom, né? Ou seja, as próprias pessoas reconhecem. Existe, gente, o talento é o que veio com você, é o que você faz tranquilamente, igual tem pessoas que têm são líderes, né? Apesar de que líderes se desenvolvem. Mas tem gente que tem o talento, tem gente que tem o talento, cuidadora, gosta de cuidar, né? Tem o seu talento lá. Algumas também têm os talentos mais elaborados, como cozinhar, costurar, enfim. São os dons, são as aptidões. Mas existe algo que é o dom celestial, que ele é derramado através do Espírito Santo de Deus, que é o dom a serviço da igreja, né? E é o dom que muitas vezes não te edifica, ele te pede o servir, né? O profeta, quando ele lança uma profecia, ele não é edificado, né? O único dom que geralmente nos edifica é o dom de línguas, porque é espírito como espírito, né? Que nos fortalece, mas a maioria dos dons é servir, o dom de ciência e sabedoria, né? O dom de profecia, o dom de cura, tudo é serviço. Então, existem as aptidões, né? Existem as aptidões e existem os dons espirituais. Também existem dons ministeriais, mas existem os dons espirituais. E esse vem de presente do Espírito Santo para o teu espírito, tá? E é um processo de batismo do Espírito Santo, né? Mas pode ser desenvolvido também. O Senhor vai te dando essa vontade de fazer esse chamado. E como que eu desenvolvo meu dom? Fazendo. Tem um monte de gente aqui que tem dom espiritual e até aptidões e estão enterrando os seus talentos e os seus dons. E quando a igreja enterra o seu dom espiritual, a igreja vai sucumbindo. Por que tem muita gente hoje que está sem esperança? Porque tem um monte de profeta calado, ou profetizando coisas de Baal e não do céu, profetizando coisas de prosperidade, coisas de foco no dinheiro, né? E o foco é no Senhor. Dinheiro, ele é apenas a materialização daquilo que você troca com o meio, entendeu? Das horas que você dedica, né? Então, tá tudo invertido, mas porque a pessoa, ela não está desenvolvendo, né, na autoridade, né, do Espírito Santo. Então, em Jeremias, ele fala isso, que antes de te formar, Deus já sabe, você que está aí, Deus já te enviou com aptidões e já tem dons espirituais para te dar. Muitos já receberam e mataram. Mataram porque alguém falou alguma coisa, mataram porque querem elogio. Dom espiritual, a gente não recebe elogio, gente, a gente recebe perseguição, tá? Quando você usa o dom espiritual, o mundo espiritual das trevas não quer você revelando as coisas, dando esperança para quem está morrendo. Ele quer tragar, ele quer mais gente possível lá. Quando você usa o seu dom espiritual, você está trazendo libertação para as pessoas, seja ela ciência e sabedoria, seja cura, seja profecia,
entendeu? Seja o mestre, né, que tem da palavra, tá? Tudo é verdade, todos os dons espirituais, eles trazem verdade, tá bom? E aí, então, como que eu vou conhecer, né? Conhecer o mundo espiritual pelo conhecimento ou pelo discernimento, né? O conhecimento, ele é acúmulo de informação no cérebro, e o discernimento espiritual é a sabedoria que vem pelo espírito. Por isso tem pessoas que são mais sensíveis, falam, estou sentindo alguma coisa estranha aqui. Essa pessoa já tem um discernimento espiritual, mas ela ainda não se aprimorou, não tem conhecimento desse discernimento espiritual. Então, como que eu comecei a entender tudo? Porque eu comecei a abrir, eu comecei a ter visões, eu comecei a ouvir, a ver em sonhos, palavra escrita, eu comecei a olhar para a pessoa assim, de repente abrir uma tela mental, passava a vida dela, né? E aí eu comecei a achar estranho. Às vezes eu estava orando por alguém, e Deus falava, fala para ela tal coisa, ela está passando isso, e eu comecei assim a não entender, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei daí a buscar conhecimento no discernimento, para ter discernimento espiritual. Então, eu fui estudar sobre o Espírito Santo, sobre os dons, né? E fui aplicando assim, naturalmente. O Senhor foi me usando. Quando você tem o dom, quando você começa a receber as coisas espirituais, você precisa se esvaziar de você, totalmente. Porque se não é pela carne, sempre vai ser fruto da carne. E precisa ser pelo Espírito. Tá? Mas isso é um outro estudo, isso é uma outra, só para vocês entenderem. As pessoas que vivem muito apegadas no mundo material possuem dificuldade de conhecer coisas espirituais, mas ser espiritual é nossa essência, tá? Então, às vezes, eu vejo gente que é mais incrédula, né? Gente que tem dificuldade de aceitar as promessas, gente que tem dificuldade de se entregar para o Senhor. Nós somos a nossa essência espiritual. Por isso que tem muita gente agora com medo de morrer, medo disso, medo de deixar as coisas. Isso aqui não é nada nosso. Gente, a nossa família não é nossa, nós somos mordomos. Quem aqui é mãe, quem aqui é casada, quem aqui tem casa, quem aqui tem trabalho, tem negócio. Aqui, gente, não é seu. O Senhor foi generoso e amoroso de te entregar isso, para você cuidar, para você gerar fruto, para você multiplicar. Sua família é seu talento. Sabe a parábola dos talentos? Sua família é seu talento. Que fruto que está gerando? Seu ministério é seu talento. Seu trabalho é seu talento. Aquela pessoa que não está trabalhando, ajudando o outro a prosperar, que está enterrando o seu talento. Porque tudo que Deus te deu é para você usar suas aptidões para multiplicar e frutificar. Nós conhecemos a raiz e a árvore pelo fruto, tá? Então, entenda isso. Tudo que está aí para você, foi Deus que permitiu que você tivesse, não é teu. Você não nasceu com isso, entendeu? A nossa vida pertence ao Senhor, então não adianta ter medo de nada. Se o Senhor permitir, vai acontecer. Se Ele não permitir, não vai acontecer. Paty, mas existe como as trevas colocar o dedo na gente e o Senhor permitir? Sim. Essa foi minha grande dor quando eu fui para o Silk. Eu não sabia dessa, eu não tinha essa descoberta. Mas quando a pior coisa, o grande choque para mim foi descobrir que muitas coisas ruins que a gente vive, Deus permitiu. Deus permitiu, entendeu? Então, por que Deus permitiu? Porque foi feito, porque tiram Deus do negócio e botam outra coisa, Mamon, Baal, Moloque, né? Os deuses adorados que ainda existem e são adorados por aqueles, ou por quem não é cristão, até pelo cristão que não quer nem saber mais de Cristo, né? Então, Deus permite, porque Ele é um Deus que concorda com o nosso livre-arbítrio, tá? E aí, então, onde nós vamos nos basear hoje nesse estudo? Nós vamos nos basear no livro de Êxodo, tá? Êxodo 21 a 17. Então, vamos lá. Os 10 mandamentos, tá?
isso aqui é a base do cristão, da igreja, na verdade, né? Da igreja. Essa é a base da igreja, tá? E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados. Essa é a passagem que nós vamos trabalhar. Cadê? Porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Essa frase é a frase desse dia, tá bom? Êxodo 20. A frase de verdade, de trabalho nosso aqui, é 5 e 6, o versículo 5 e 6. Só que eu vou ler todo ele para vocês entenderem o porquê que tem as maldições geracionais. Então, essa é a frase que ele diz, vocês olhem para mim, vocês não desobedeçam os meus mandamentos, porque eu sou Deus que permito a maldição até a 3ª e 4ª geração. Mas eu sou Deus, aqueles que me amam, que me honram, que me obedecem, eu abençoo até 1000 gerações. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Aqui são os mandamentos que o Senhor deu, quando ele tirou o povo do Egito, que era escravo do Egito, daí ele sabia que precisava de leis, precisava de cuidado, porque e mesmo assim o povo murmurou, reclamou, muita coisa se perderam, Mas nós vamos nos deter aqui a questão de eu sou o Senhor, seu Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. O que é desprezar? Não ligar, não ter temor, Temor de Deus é o princípio da sabedoria, Mas eu trato com bondade até 1000 gerações. Então, aqui, conhecendo um pouquinho do que Deus quer de nós, isso não morre, gente. Não, Jesus veio e acabou com tudo isso. Não. Se você olhar os mandamentos da Igreja Católica, quando ensina a catequese, o catecismo, eles ensinam os 10 mandamentos, Os 10 mandamentos, eles são ordens. Êxodo 20, de 1 a 17. Mas o versículo-chave mesmo é 5 e 6, tá? Para a gente entender a questão das maldições geracionais. Quando Deus, então, deu essa ordem, ele deu um direcionamento de vida. Quem é Mary Kay? Eu vou falar da Mary Kay, porque tem bastante Mary Kay aqui. Mary Kay Ash deu um direcionamento de vida para nós. O que ela disse? A regra de ouro. O que é a regra de ouro? Uma vez a minha nacional Sandra Lima falou, Paty, a regra de ouro é para te proteger. Ela não é para acusar ninguém, nem para boicotar. Você vai seguir a regra de ouro para você não ter dor de cabeça lá na frente, para depois alguém não vir te encher, lá. Então, por isso que a regra de ouro é feita. Aqui, os 10 mandamentos, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Os 10 mandamentos, eles servem para quê? Para nos proteger. Para nos proteger e para proteger o povo. Por quê, gente? Porque Deus sabia, quando Lúcifer,
pelo pecado do orgulho e da vaidade, ele caiu, ele virou um anjo caído, ele era um anjo de luz, um anjo amado, um anjo de luz. Quando ele caiu e levou 1/3 dos anjos rebelados, por isso outra coisa, rebeldia na Bíblia se equivale a feitiçaria, mesma coisa. A pessoa é rebelde, para Deus é feitiçaria, igualzinho, tá? Então, quando Lúcifer ele foi destituído lá do cargo dele, né, de anjo de luz, do amado, do que tinha joias preciosas, tudo, ele conseguiu mexer com a mente de 1/3 dos anjos. E esse 1/3 caiu e teve legalidade de agir na Terra. Quem que vai fechar a porta disso tudo? A Igreja de Cristo, através do Espírito Santo, né? Porque Jesus morreu para que isso acontecesse. Então, a chave está na mão da igreja, que é o quê? De todos nós, quando nos unirmos no Espírito Santo. Beleza, só Jesus tem, né? Só Jesus, o Espírito Santo, tem poder sobre isso. Então, gente, por que ele deu esses mandamentos aqui? Porque ele sabia que seriam portas abertas para as trevas arruaçarem a vida do povo dele. Porque Deus é um Deus de leis e ele é justo, né? Então, a gente tem que entender que existe uma legalidade e ou eu fecho ou eu abro, né? Então, qual que é a raiz de tudo? De tudo, onde começa tudo que o Senhor não divide a glória dele? Pela idolatria. O Senhor não divide a glória dele. Aí você vai falar, mas eu não sou idólatra, eu sou evangélica, eu não me dobro em imagem. Gente, idolatria não é isso. Tudo que está no seu coração, que toma mais a tua mente, o teu coração, o dia todo, que não é o Senhor, é idolatria. Tem gente que idolatra dívida, tem gente que idolatra cargo, tem gente que idolatra tudo que você tem muito medo de perder, porque a Bíblia diz, onde está o seu tesouro, ali está seu coração, onde está seu coração, está seu tesouro, né? Acho que mais ou menos isso. Quer dizer o quê? Aquelas pessoas, tem gente que idolatra marido, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra casa, tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra cargo, tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que idolatra... não somos nada, isso aqui vai apagar, entendeu? Vai embora. E aí vai ficar como? E aí, tudo que você idolatrou, eu tenho 44 anos, se eu ficar idolatrando tudo que eu idolatrei agora, acabou, foi um sopro. Perceba que no leito de morte, você conversa com uma pessoa no leito de morte, você pergunta se arrepende de alguma coisa, ela não fala, eu me arrependi de não ter comprado um carro novo, eu me arrependi de não ter guardado dinheiro, eu me arrependi de... Não, ela fala, eu me arrependi de não ter orado mais, ou de ter abraçado mais meu filho, ou de ter vivido feliz, tá? Tudo que... Tem gente que idolatra doença, tudo que você fala muito o dia todo, e que você pensa muito o dia todo, você está idolatrando. Entenda isso. Tá? E Deus não divide a glória dele. Nós somos feitos para buscar primeiro o reino de Deus e ele acrescentar todas as coisas. Por isso que eu e a Michele, eu vivo muito isso com a pastora Meirinha também, a gente conversa do reino o dia todo, né? Porque é muito gostoso. Então, assim, como que eu faço isso? Pelas minhas forças? Não, gente, é o Espírito Santo que está em você que vai te dando mais vontade, mais vontade, mais vontade. E aí você vai passar a ter o céu na terra, porque o céu você pode ver ele na terra, né? Então, tudo que é idolatria, tudo que você pensa mais, que você coloca num pedestal, eu já coloquei carro, já coloquei trabalho, outra coisa que fala sobre o trabalho, né? Tem que descansar um dia. Sabe por que a humanidade ano passado viveu o Covid, essa parte de parar as praias, tudo? Porque no livro do Êxodo, existe uma parte que fala assim, descanse seu solo 7 anos, a cada 7 anos, né? E eles não descansaram o solo. Aí Deus falou assim, pois eu vou mandar a praga, ticica. Ticica é tipo uma tuberculose, né? Então, por quê? Porque ele precisava que as pessoas ficassem dentro das casas e parassem de destruir tudo e conseguissem voltar e ficar em família, voltar e deixar a natureza se refazer, entendeu? Então, o duro é que eu vejo assim que muita coisa da parte do êxodo está se cumprindo, questão da paz. Lembra, Ju? Então, assim, mas vamos voltar aqui para não perder o foco. Então, tudo que te retira
do centro da vontade de Deus para fluir é a idolatria, beleza? E aí, através da idolatria, vem tudo. Então, agora eu vou soltar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro pecado geracional, que vai visitar pai, filho, derramamento de sangue, que vem do não matar, seja ele aborto, seja ele assassinato. Quando tem aborto na tua raiz, até a 4ª geração, bisavó, se a bisavó fez um aborto provocado, a avó vai ter dificuldade de engravidar, vai ter filho morrendo no ventre, vai ter cordão umbilical enroscado no pescoço, vai ter criança pequena se machucando até morte de prematuro. E aí vai chegar até essa aqui, ó. Todos os ventres são consagrados a um demônio chamado Moloque. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver Moloque, está na Bíblia também. Moloque, eles fizeram um altar para Moloque e eles pegavam os bebezinhos nascidos, colocavam e jogavam dentro da boca do Moloque, eles queimavam fogo. Esse era um ritual de adoração. Mas Moloque é um demônio espiritual, principado, que se alimenta de sangue inocente, tá? O alimento dele é sangue inocente. E aí, o que o aborto causa? Ai, mas eu não sei o que aconteceu, se aconteceu o aborto, mas eu eu tive problema para engravidar. Ai, todas as minhas... Né? Aí você vai ver, gente, raiz é só você olhar se tem algumas dessas coisas, você já sabe que na sua raiz tem aborto, tá? E aí você vai ter que, já anota aí. Se você teve dificuldade, se alguém da sua família, se foi recorrente, já anota, raiz de aborto. Raiz de aborto, 100% das famílias do Brasil tem. Por quê? O Brasil é um país, infelizmente, que tem raiz de aborto em 100% das famílias, segundo a pastora Eterna Tereza, que é a nossa mentora de libertação. Por quê? Porque nós viemos de uma colonização de estupro, de índias, depois nós viemos de uma questão de escravidão, estupro também de escravas, né? E muito derramamento de sangue, isso eu vou falar, gente, derramamento de sangue. O aborto, ele traz esterilidade, doença no ventre, morte prematura, crianças se acidentam, morte de sonhos, morte de projetos, morte de empresa, morte espiritual, morte, querer morrer, tá? Tudo agora eu vou falar em questão de derramamento de sangue, o que traz? Segundo derramamento de sangue, assassinato na raiz, nas 4 raízes, né? Aqui, bisavô, avô, né? Você... E aí, o pior de tudo, que o inimigo vai tentar amarrar a 4ª geração, porque se ele amarra essa 4ª geração, faz intencional, ele tem legalidade para mais 4, para as próximas 3 gerações. Então, se você é 2ª geração, 3ª geração, 4ª geração, você tem que quebrar tudo isso para você livrar as suas próximas 3 gerações. Questão de assassinato, também é derramamento de sangue que vem do mandamento não matar. Suicídio, acidentes de jovens morrendo, ódios descontrolados, depressão, apatia, medo incomum, cirurgias frequentes, desejo de matar, desejo de morrer, tendência a crimes, né? Tudo vem, você tem alguma legalidade aberta na raiz de derramamento de sangue e assassinato, tá? Então, tudo que é relacionado a isso vai trazer consequências como morte de relacionamento, desânimo, agora espiritualmente falando também, no seu negócio também, morte de empresas, morte de sonhos, morte de negócio, né? Mas não, desistência eu vou falar daqui a pouco. Então, por exemplo, eu tive um caso de uma menininha, de uma pessoa que chegou para mim, quando eu fazia as campanhas da madrugada, que falaram que eu fazia oração, ela chegou pelo WhatsApp, eu nem a conhecia. E ela, meio-dia, eu estava voltando no meu escritório, ela me ligou e falou, Patrícia, você não me conhece, meu nome é tal, chorando, a minha filha é pequenininha, ela não come, eu tenho medo dela morrer, falaram que você faz oração, eu preciso, e eu não faço, né, oração de libertação, mas o Senhor me trouxe a ver algumas coisas, e aí eu preciso saber o que está acontecendo. Daí eu falei, tá, tô chegando em casa, moro perto. Aí onde você mora? Moro tal.
perto da minha casa, então vai lá. Ela veio, chegou meio-dia aqui, chegou o marido, a mulher, um casal lindo, uma família linda, e 2 menininhas. E uma das menininhas não estava comendo fazia dias. Aí eu falei, não precisa falar nada, deixa eu orar, porque eu não gosto que fala, né? Eu gosto que o Espírito Santo fale. Ah, eu orei, o Senhor trazia várias coisas. O Senhor trazia várias coisas da questão de aborto, de raiz de aborto, de situação de aborto na família, mostrava a raiz torcida, né? E aí mostrou várias coisas que a menina estava passando, espírito da morte, enfim. E daí aí depois que o Senhor revelou, ela falou, então, quando eu tinha a idade dela, sabe por que eu estou desesperada? Porque a minha mãe me ligou e falou que eu tinha que correr atrás de alguém para ajudar. Porque quando eu tinha a idade dela, aconteceu a mesma coisa, eu parei de comer e quase morri, e um pastor, e a família até é católica, nem evangélica, e um pastor teve que ficar na minha casa 1 semana fazendo oração. Gente, só fazer oração tira tudo isso? Não adianta você falar, estou aqui ligando o programa tal, e estou assistindo, estou rezando todo dia. Não, gente, não vai sair. Do jeito que limpa, voltam 7. Isso é bíblico, tá? Tem que fazer libertação, confissão de pecado, tem que fazer o processo. Beleza. Aí eu falei, olha, tem um aborto, raiz de aborto na tua família, pode investigar, liga para tua mãe, tem um raiz de aborto. Aí dali a pouco ela me liga e falou, realmente tem. A minha mãe acabou de confessar, quando ela tinha 16 anos, ela foi estuprada pelo cunhado, e ela engravidou, e ele e a irmã levaram para abortar. E aí ela abortou, e aí, claro, entrou na raiz, né? Porque, gente, outra coisa, tem que ser intencional. Assassinato ou aborto, não é espontâneo. O espontâneo já é vítima. O não engravidar já é vítima. Acidente prematuro já é vítima. Morte prematura já é vítima. Acidente de jovem é vítima, tá? É intencional. E aí aconteceu isso, ela abortou, e aí aconteceu com a filha, e aconteceu com a filha dela. Aí, claro, a pastora Meirinha, né, fez até a parte de libertação. Questão de suicídio, assassinato, por exemplo. Um lugar que existe... Por que existe muita macumba em encruzilhada? Por quê? Porque é comum. Não, gente, porque em encruzilhada tem muito acidente. E ali existe um portal de morte. Existem esses portais. Tá? Existem esses portais. Um lugar onde tem um suicídio, ali tem um portal de morte. Tudo que é derramamento de sangue, existe uma ligação. Isso é uma coisa para horas aqui falar, só para vocês levantarem, mas não se preocupem que vocês vão quebrar tudo amanhã. Segunda raiz de adultério, né? Não cobiçar a mulher do próximo. O fruto é o quê? Desintegração familiar, prostituição, divórcio, ódio, inimizade na família, inversão de papéis, né? O homem não, ser a mulher da casa, a mulher ser o homem da casa quando tem adultério. Paty, mas isso é errado? Financeiramente, não, mas posicionalmente, sim, tá? Posicionalmente, sim, porque o homem é o cabeça do lar e a mulher, ela é a ajudadora. Né? O homem é o sacerdote do lar. Então, isso aí não recebe bênção, abre brecha também. E vem geralmente de raiz de adultério, de avô, bisavô, enfim. Inversão de papéis, pedofilia, incesto e vícios pornográficos, tá? Essas consequências aqui continuam abrindo brechas e ligando a pessoa a isso. Entendeu? Porque a raiz é adultério, mas se a pessoa tem vício pornográfico, ela vai abrindo legalidade para os filhos terem, para os netos terem, então tudo tem que ser fechado. Tá. Quando existe uma família que é muito abastada e, de repente, o dinheiro vai para o ralo, geralmente tem raiz de adultério aí, e geralmente tem jogo, vício também, tá? Também fala sobre a castidade. A castidade, né, a questão da castidade é um mandamento também, que é o seguinte, você ter relacionamento antes do casamento, ligado na terra, ligado no céu, desligado na terra, desligado no céu. Por que isso? Porque abre uma brecha para você gerar um filho fora do casamento, tá? Abre uma brecha para prostituição também, né? Abre uma brecha para adultério, mas são duas diferentes, mas abre. Mas o problema da castidade é gerar o filho fora do casamento também e trazer para ele uma raiz de bastardice. E a raiz de bastardice, que é filho gerado fora do casamento, ela traz desistência. Então, aquela pessoa
que começa muito uma coisa e desiste, aquela pessoa que desanima fácil. Se ela for uma pessoa gerada fora do casamento, isso também acontece com pessoas de raiz de derramamento de sangue, tá? Isso também acontece. É questão de, principalmente, desânimo, nananã. Mas a bastardice, ela traz o quê? Ela traz uma raiz de desistência, né? Porque é o merecimento. O bastardo fica lá, então não merece, nunca está inserido, sempre vai querer ir buscar o caminho do fracasso, tá? Então também precisa quebrar. Eu não sabia disso, eu gerei um filho fora do casamento, eu tive que quebrar, eu casei grávida, né? Então, assim, claro, me arrependi, né? Confessei, tudo. Então, assim, a gente não sabe disso, né? Então, por isso o Senhor tem misericórdia. Por isso, gente, a gente tem que amar Jesus, ele veio. Vou falar de câncer também. Roubo, não furtar. Roubo traz vícios químicos, raiz do roubo. Vícios químicos, vícios de jogos, mentira também, tá? Vícios de droga. Vícios de filhos segundo casamento, o Senhor só permite o casamento desde que alguém seja viúvo, tá? Gente, morar junto não é casamento. Se não estiver casado, não é casamento, tá? Quem aqui não está casado tem que casar. Tem que casar, tá bom? Tem que casar. Falo por experiência própria, tem que casar. É uma grande brecha aberta para o casal ter contenda, para o casal não ter visão para o mesmo alvo, não andar junto, porque existe uma porta de legalidade. Roubo, não furtar, né? Vícios químicos, jogos, drogas, crimes, bebedeiras e quebradeiras, tá? Quebradeiras também. Então, o roubo traz isso também. Gente, assim, é bem, né? Eu tô passando mais para... Por quê? Porque eu sei que muita gente aqui tá tendo muito medo, tá tendo desafios, e muita coisa que vocês tomam porrada das trevas é porque vocês estão sendo... Não vou dizer que vítima para não criar uma vitimização, mas vocês estão apanhando e não estão nem sabendo de quem, né? Questão de mentira, tá? Mentira, não levantar falso testemunho, né? Mentira traz feitiçaria, né? O Senhor vê também como ocultismo, porque tudo é mentira. Então, o que vai trazer? Vai trazer esses vícios de buscar outras coisas. E aí a Bíblia diz em João 8,44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, quando tem mentira, vício de mentira, geralmente tem envolvimento com ocultismo, macumbaria, feitiçaria, tudo que é contra, né, que coloca outros deuses e outras coisas, né, do que a verdade. Então, a Bíblia diz, o diabo é o pai da mentira, tá bom? O diabo é o pai da mentira, tá? Aqui em João 8,44, tá? E aí, o que acontece? Acontece que você pode receber uma influência das trevas, de processo de macumbaria, de processo de palavra lançada, de processo de feitiçaria, feita pela família em raiz ou lançada, tá? Existem casos de pessoas que que têm esse desvio na família, além de não ter a questão do processo de estar fortalecido, enfim, de estar na aliança, né? Receber palavra lançada, receber obra maligna, tá? Inveja, tá? Não cobiçar as coisas alheias. Inveja traz fracasso, desistência, raiz de inveja. E existem famílias invejosas que uma turma inveja. Tudo isso vai trazer derramamento de sangue. Depois eu vou falar para vocês onde as raízes começam e terminam. Elas são só segmentos assim, alinhados, tá? Mas elas começam em um lugar e terminam no outro. Não cobiça coisas alheias, que é inveja. Fracasso, desistência, apatia, desânimo, falta de energia, falta de sonho, sonolência, tá? Tanto recebendo quanto fazendo, tá? Todas as maldições, gente, elas começam na idolatria e terminam no derramamento de sangue. E aí elas andam ali no meio, tá? Idolatria
Daí vem orgulho, vaidade, daí vem prática sexual, aí vem tudo, ali no meio roda tudo, e geralmente termina... Isso, olha lá, ó. Isso, existe mesmo, tá? Então, assim, começa na idolatria, é a primeira coisa, e termina no assassinato. É onde começam todas as raízes, a raiz começa, e a pior consequência é o derramamento de sangue. Então, onde começa todas as raízes de todas as famílias? Idolatria, né? Que vem do orgulho, vaidade, e onde termina? Geralmente derramamento de sangue. E as consequências basicamente são essas, né? Pode ter algumas vertentes aí, beleza? E sobre doenças, Paty, não tem assim, não tenho muita coisa aqui, né? Porque foi muito do que a gente vem estudando e também do que eu venho estudando em relação à questão a questão mesmo da neurociência, né? Porque muita coisa a neurociência comprova, tá, gente? Paty, como que você está falando isso com tanta propriedade? Por ter feito 2 cursos de libertação, mais um seminário, e por viver, gente. Eu vi na prática isso com pessoas que eu acompanho, com a minha vida, acabei de ver com a minha sogra agora, vi com o meu pai, né? Então, são pessoas que ficaram doentes e foi aparecendo as raízes, né? E a gente quebrando, e enfim. Órgãos, tá? Tudo que é obra maligna, que é com as trevas, que tem coisas ligadas às trevas, atinge cabeça, daqui para cima, tá? Então, palavra lançada, macumbaria, feitiçaria, inveja, olho gordo. Ah, isso pega? Depende, tá? Depende de quem faz, depende de quem recebe. Dá para a gente proteger? Sim, dá, né? Mas é tudo assim. Por isso que tem que ser muito revelado pelo Espírito Santo, muito direcionado pelo Espírito Santo, e não dá para generalizar. Eu não quero que vocês generalizem, eu quero que vocês olhem os frutos de vocês e anotem, tá? Amargura, raiz de amargura, quer dizer, a amargura vem de orgulho, vem de vaidade, que também faz a inveja, ataca rim, coração, falta de perdão, né? Traz muito câncer, ataca câncer em vários órgãos, e o financeiro, tá? Financeiro falido é muito ligado à falta de perdão. Culpa, inveja, ataca pele e estômago, pessoa muito culpada, pessoa muito invejosa, muito estômago, pele, não generalizem, tá? Então minha irmã tem problema de pele, então ela é uma invejosa. Não é isso, gente. Tem a parte, lembra? Corpo, alma e espírito. Mas muita coisa da alma, ela é tão forte. Quando o corpo materializa, é porque a alma já gritou, tá? Quando o corpo materializa, é porque a alma já está doente, tá? Enquanto está na alma, dá para quebrar. Agora, quando materializa no corpo, a alma já está doente. Pálpebra caída, por exemplo, aqui, ó, mostra muito questão da pessoa não querer ver a realidade dela, né? Cansaço. Olheira profunda, muita olheira, cansaço da vida, desistência da vida, querendo desistir da vida. O corpo falando, a alma já está. Falta de perdão é câncer, e o financeiro. Principalmente problemas com a mãe, tá? Falta de perdão da mãe. Relacionamento mãe e filha. Atinge muito o nutrir. E o dinheiro, ele nutre, né? Então, o nutrir. Pálpebra caída mostra muita questão de não querer ver, olheira, desistência da vida, cansaço, vida pesada, olheira pesada, né? Alzheimer, querer esquecer algo que construiu, né? Isso aqui, gente, é mais da neurociência, alguma ligação com o espiritual, tá? E o Covid, a doença do medo, tá? Nós estamos na geração da ansiedade e medo. O Covid é a doença do medo, tá? Doença do medo para causar medo, e também ela se manifesta no medo, tá? Se manifesta com alta dosagem, né? Alto no medo. Então, assim, o medo é a ausência de fé, não é a ausência de Deus. Então, eu preciso colocar muita fé no meu coração. É todo um processo aí. O Covid é a doença do medo, tá? Ele veio para gerar medo na humanidade, para roubar, matar e destruir, para tirar a liberdade, para tirar tudo, inclusive a vida, que é o último da raiz, tá? Iniquidades. O que são iniquidades? Então, gente, pecado é uma coisa. Pecado, eu pequei, eu menti, eu blasfemei,
eu adulterei, isso eu pequei. O que é iniquidade? É o que eu trago na raiz da minha geração. É o que o meu pai fez, é o que o meu avô fez, que o meu bisavô fez, tá? Isso é iniquidade, aquele pecado que está ali na raiz, torcido de geração em geração, na raiz espiritual da família, que é a raiz dos antepassados que continuam enraizando e prendendo a descendência, né? Como que funciona o mundo espiritual? Né? Já expliquei para vocês, Lúcifer era anjo de luz, amado por Deus, tinha preciosidade, tinha tudo, mas aí ele teve a vaidade, ele quis pegar o trono, ele quis ir acima do trono, né? Ele quis mais. E aí ele já estava movimentando um motim, né? Uma rebelião. Tudo que é rebelião, dissensão é infernal, tá? Então, então, o Lúcifer levou 1/3 dos rebeldes ali. 1/3 dos rebeldes, né? Então, assim, pessoas que têm características de rebeldia, não é bom. Tem que lutar contra isso, tem que orar, principalmente se for rebeldia com a liderança, rebeldia com pais, rebeldia com o governo, é desobediência, tá bom? Rebeldia com o patrão, tudo desobediência. E o mundo espiritual, e aí se abre uma mega de uma brecha. O mundo espiritual age como? Pelos principados, que são os presidentes. Não, a questão do cônjuge, você tem autoridade, deixa eu ver se eu vou falar sobre autoridade, não vou, mas eu já vou falar já. Você tem autoridade sobre o que tem a sua descendência, o seu sangue, e você clama a misericórdia de Deus sobre a sua ascendência. Você tem... Quem nós temos autoridade? Nós temos... Calma, vou explicar certinho. A questão de autoridade espiritual, de abençoar e pedir livramento do marido, temos. Prospera meu marido, livra meu marido, converte meu marido, tira o meu marido dessa, ajuda o meu marido? Sim, espiritualmente sim. Eu não tenho poder sobre a raiz do meu marido. Se o meu marido tiver raiz de câncer, de coisa, ele tem que quebrar, tá? Mas existe a misericórdia de Deus, tá, gente? Agora, a autoridade espiritual, que eu acredito, não sei se a gente vai ter tempo de falar disso, na sua casa, você tem na sua casa, você tem com seus filhos, você tem com seus servos, tá? E você tem com seu esposo. Com a mãe, com o pai, com tudo é acima, você vai orar, você vira intercessora, e a misericórdia do Senhor pode alcançar. Agora, tudo que é o seu lado e abaixo, por exemplo, nós que somos líderes, nós temos autoridade sobre todas as meninas que estão com a gente, tá? Então, a autoridade espiritual, isso é bom, isso é ruim. Por exemplo, se você está numa igreja que um pastor é sua autoridade e ele está adulterando, roubando, abre essa legalidade sobre toda a igreja. Tá? Se o pai é adúltero, abre essa legalidade sobre toda a família. Se eu faço alguma coisa, abre a legalidade sobre toda a minha descendência. Se eu sou uma líder e eu ajo errado, toda a minha equipe abre a legalidade sobre toda a minha equipe. Tá? Como que o mundo funciona? Principados, que são os presidentes, né? Tá em Daniel 12. Posso fazer um dia. Vamos lá. Potestades, que são os governadores, tá? E os dominadores, que são os prefeitos. Então, os principados, eles ficam... que são os principados e são divididos por regiões, como se fossem continentes, tá? Ou até países mesmo, que são os presidentes. Potestades são governadores. Eles são extremamente organizados, gente. E dominadores são os prefeitos, tá? E aí eu vou trazer algumas coisinhas só para comprovar aqui para vocês, mas já está terminando, tá? Quando Daniel estava no cativeiro, dele, né? Bom, primeiro, gente, a prova de que nós sofremos as consequências está no livro de Daniel. Daniel, ele foi cativo, ele foi escravo e ele era nobre, tá? Mas ele foi cativo, foi escravo por erro dos antepassados. Você vê só aqui, ó, em Daniel 9:8.
Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Então, o que aconteceu? Tem vários momentos ali que Daniel, ele sofre as consequências dos antepassados dele, né? Então, Daniel aqui, ele faz uma oração pelos antepassados, pedindo, clamando a Deus a misericórdia dele, para que ele não deixe que esse povo pereça tanto por conta dos erros dos antepassados, porque o Senhor permitiu a desgraça devido à teimosia dos reis, dos antepassados. Então, Daniel, ele ora para livrar Jerusalém dos 70 anos da desolação, tá? Aqui, ó, em Daniel 9:2. Aqui ele fala, ó. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Quando ele compreendeu isso, porque pela palavra do profeta Jeremias, ele se dobrou e começou a orar para que Deus livrasse, né, isso. E aí, gente, o livro de Daniel é muito lindo, ele mostra muito essa questão espiritual. Aí depois ele pede perdão pelos antepassados, em Daniel 9:8. Aí depois ele pede perdão pelas iniquidades, que é a raiz dos pecados, ó, aqui em Daniel 9:16. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém a tua cidade, do teu santo monte a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém, o teu povo, objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. O Senhor permite, tá? O Senhor permite. Enquanto você coloca outra coisa que não seja ele como autoridade na sua vida, é aquela autoridade que vai estar sobre você, autoridade espiritual, tá bom? E aqui, ó, em Daniel 10:2-3, né? Quer dizer, peraí. Aí em Daniel 2-3 é que ele fala sobre aquele famoso jejum de Daniel. Ó, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, clamando a misericórdia. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas, né? Que ele fez por 3 semanas o jejum. O Senhor hoje está dizendo para a humanidade: coloquem pano de saco, rasem suas vestes, clamem por misericórdia, façam jejum, me adorem, eu quero sarar essa terra. Mas está o povo obstinado, coração obstinado, entendeu? As pessoas não estão entendendo, estão achando que é governo, estão achando que é o que... Gente, agora é o seguinte, ou nós vamos nos colocar à mercê do Senhor, que é o dono de tudo, ou nós vamos dar legalidade para as trevas arroçar a nossa vida, porque realmente começou, é bíblico. Aqui Daniel estava vivendo isso, né? E aí, então, Daniel faz esse jejum, e aí olha o que aconteceu. Olha como o mundo espiritual existe. Aí ele fala aqui em Daniel 10:10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, olha só, o anjo, né, falou: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. O anjo fala, né? Olha que loucura. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o principado que tinha autoridade, que tinham derramado muito sangue, que o rei tinha feito culto, que o povo estava adorando, que era aquele principado que estava dominando ali aquela localidade, né? Do reino da Pérsia, me resistiu durante 21 dias. Então, desde que Daniel começou o jejum, o anjo estava descendo com a resposta. Mas aí o principado falou que não, aqui nesse reino a legalidade é nossa, nós temos um acordo, o mundo espiritual é legal, aqui é nosso, não vai descer resposta para esse Daniel de jeito algum, ele vai perecer, porque ele é escravo, porque o povo dele botou ele de escravo aqui. Mas a misericórdia de Deus, olha o que aconteceu. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, que é o anjo de guerra,
veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura, né? Ele vinha trazer a resposta para Daniel. Anjo não vem se não é enviado, tá? Ah, mas eu rezo para o meu anjo. Se Deus mandar, ele vem. Anjo não tem autoridade para fazer o que ele quer. Anjo é enviado, é ajudador, traz cura, traz, leva pedido, leva, traz resposta, traz, mas é Deus que tem que mandar. Por isso nós temos que nas madrugadas, principalmente nas 3h30 da manhã, que é onde o horário das trevas está arruaçado, a gente tem que orar pelos anjos do Senhor descer. Né? Acho que eu vou voltar às campanhas da madrugada. Bom, e aí, gente, a gente encerra aqui. Tati, mas eu tô apavorada. O que vai acontecer com a gente? Você tá me falando tudo isso? Ah, mas você tem um Deus que te ama, né? Você tem um Deus que pensou em tudo e te mandou Jesus. Jesus. Olha só. E aí, então, profeta Isaías, antes de Cristo, antes de Jesus voltar, né? O profeta Isaías, ele fez o quê? Ele fez uma profecia, profeta faz profecia, né? Então, em Isaías 61, ele diz assim, o ano da bondade do Senhor. Por isso, pega essa para você. Você que recebe de profeta a palavra Isaías 61, seu ministério é libertação. Não é cura e libertação, gente. A ordem é errada. Toda doença, ela tem consequência espiritual e de alma primeiro. Nunca vem de graça. O corpo, ele só fala. Quando ele fala, a alma já está doente. E o espírito está gemendo, tá? Quando você recebe a palavra de Isaías 61 como flecha, seu ministério é libertação e cura. Não se deixe enganar. Só que antes você pode passar por um ministério de revelação, né? De sem sabedoria, profecia, porque Deus vai dando, vai capacitando, tá? Mas aí lá, o profeta Isaías, em 61, ele fala, o Espírito do Soberano está fazendo uma profecia de que alguém vai vir e vai trazer o Espírito do Senhor. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim. Não tinha Jesus aqui ainda. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, arrependido, anunciar liberdade aos que estão presos, cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, todos que estão presos nas trevas com essas legalidades, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, tá? O óleo de alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido, tá? Então, aqui Isaías está dizendo, vai vir alguém que vai trazer uma boa nova, que vai libertar vocês, que vai curar vocês, que vai dar alegria para vocês, que vai dar esperança para vocês, que vai fazer de vocês, vai ser uma bondade de Deus para vocês. Ele está dizendo tudo isso. Ele será chamado carvalho de justiça, tá? Que é a firmeza. O carvalho é o firme. O carvalho ele não cede, né? E além de ser forte, vai ser justo. De justiça, plantio do Senhor para manifestar a glória de Deus. E aí, essa foi uma profecia que aconteceu, porque acontecia tudo isso, tinha todas essas leis, e tinha essas punições, e tinha toda essa confusão, que era o povo de Deus desobediente, tudo aquilo que a gente sabe. E aí, o profeta Isaías, ele profetizou isso, né? Mas, aí, então, em Lucas 4, 19 a 20, a gente encontra, né, a profecia se cumpre, né? E aí, 19 não, é 18. E aí, então, Jesus, né, aqui fala sobre Jesus ser rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galileia, vamos ler aqui, Lucas 4, vou ler desde o 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Jesus também tinha o Espírito Santo, gente, ele precisava dele, porque era o Espírito de Deus nele, ele estava em carne. E por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos elogiavam.
Lucas 4, isso. Lucas 4, 14. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, né? E aí ele fecha o livro, devolve ao assistente, se assenta e diz: hoje cumpriu-se a escritura que vocês acabaram de ouvir, ou seja, esse sou eu. Olha que coisa mais linda do mundo. Sabe o que tentaram fazer com ele? Matar ele nesse dia, jogar ele num precipício. Expulsaram ele, porque quem é ele para dizer que ele que era, né, o enviado, ele que era aquele que o profeta Isaías tinha falado, que ia vir o Messias e que sobre o Espírito do Senhor ele ia livrar, ele ia tirar, ele ia libertar, ele ia curar, ele ia tudo. E esse Jesus existe, ele está com a gente. Ele morreu por mim, por você. Então, essa condenação, amanhã, ela vai sair da tua vida, da sua família, da tua raiz. Amanhã acabou isso, porque esse Jesus, ele veio para nos livrar, para nos tirar, para nos libertar. Isso não foi só lá, isso é agora, é atual, a Bíblia é atual. E as pessoas que estão agora e não estão vendo esse Jesus, essa libertação, elas vão perecer, porque isso aqui é como se a gente estivesse falando nos dias de hoje. E quem não está crendo, está querendo o quê? Acabar com Jesus, matar Jesus, tirar Jesus das famílias, do coração, fechar a igreja, destruir família, tirar essa crença nossa, entendeu? Tirar o Espírito Santo de dentro de nós. Então, é isso. Vocês ontem entregaram a vida para o Senhor. Amanhã ele vai limpar com a vassoura de fogo. Ele vai passar o sangue dele em tudo aí, entendeu? Que está dando errado. Ele vai passar o sangue dele, porque é o sangue que expia, é o sangue que limpa, né? Pecado mortal, pecado carnal, pecado de iniquidade é sangue. É sangue. Tá? E depois a gente vai falar da parte do batismo do Espírito Santo. Beleza, gente? É isso, então. Quero agradecer vocês, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que ficou muita coisa, tá? Mas quem sabe um próximo aí a gente, né, pastora, a gente explica melhor, tá? E é isso, Deus abençoe. Ai, tem que começar o café com promessa. Pastora, pode orar para a gente encerrar? Oi, Flor, posso sim, tá? Deixa eu só abrir aqui o vídeo. Oi, eu tô aguardando uma pessoa, estou fazendo a campanha, né? E estou aguardando aqui na frente, né? Mas vamos orar então, minha Flor, vamos orar. Que palavra tremenda. Eu espero que cada um tenha tomado posse, que cada um tenha recebido aí, porque o nosso Deus, ele veio para nos libertar. A palavra de Isaías 61, ele veio para nos libertar. E aí é essa obra que ele está fazendo. Vamos encerrar? Senhor Deus poderoso, nós queremos te agradecer, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós te agradecemos pela sua bondade. Pai, obrigada, Paizinho querido, porque nessa manhã eu creio que os céus se abrem, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu creio, Paizinho querido, que através do seu poder, Pai, através da palavra revelada, a palavra do derramar, Senhor, sobre a vida da Patrícia, Pai, ela transbordou sobre as nossas vidas. E o Senhor já começou, na verdade, desde ontem, o processo de cura e libertação. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós declaramos, Paizinho querido, que as nossas mentes agora, Pai, o Senhor trouxe entendimento e convicção de pecado. E o Senhor está trabalhando, Senhor, o arrependimento, para que sejamos totalmente livres. Guarda, Senhor, a vida da Patrícia, guarda o lar dela, tudo que ela é, tudo que ela tem. Guarda cada pessoa, Senhor, que dispôs o coração, Senhor, para receber do Senhor nessa manhã tão gloriosa. Pai, nesse dia onde há tanta manifestação do seu poder sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque tudo que temos e somos é teu. Pai, continua, Senhor, ministrando os nossos corações, que possamos meditar em tudo aquilo, Pai, que o Senhor liberou sobre nós. E a partir de então, Paizinho querido, nós possamos, Senhor, ainda nesse dia,
ter essa percepção, Pai, da libertação que o Senhor está operando. Exaltado, glorificado, louvado, engrandecido é o teu santo e poderoso nome. Por isso, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Sejam Gratidão, abençoados pastora. todos. Deus abençoe. Meninas, quem quiser, agora eu vou entrar no Café com Promessas. Vamos ver qual promessa o senhor vai mandar, né? Que eu não sei o que vai acontecer. Mas o que eu quero pedir para vocês hoje, peguem essa lista aí, escrevam todos os pecados, todos, aqueles que você tem vergonha de falar, aqueles que você praticou na infância, aqueles que você, aqueles que seu coração grita querendo vingança, às vezes uma coisa que você sofreu, enfim, coloca tudo ali, gente, tudo ali. Se você quiser escrever em código, porque se alguém pode pegar, de repente, você pode escrever, tá? Vocês podem fazer isso. Eu indico, Cura e Libertação, gente, a pastora Etânia Tereza. Se vocês entrarem, muita coisa eu aprendi no Moriá, com a pastora Ezenete, né? No Moriá, com a pastora Débora também. O Monte Moriá é lá da Batista da Lagoinha, na Estância Paraíso, mas realmente material bom de Cura e Libertação é a pastora Etânia Tereza, no site dela, no YouTube dela, tudo que tem nos livros está lá. Se você assistir todos os vídeos, você vai fazer um seminário, né? Então, assim, eu indico a pastora Etânia Tereza, tudo que for de maldição hereditária, gerações, assistam, porque não foi lá que me despertou, mas foi com ela que realmente me aprofundei na teoria. Mas na prática foi Deus que me colocou, né? Para trabalhar mesmo. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Peguem essa lista hoje, escrevam tudo para amanhã vocês ficarem alvas como a neve, tá? Se for algo que você não quer que alguém leia, escreva em código, na hora amanhã você vai confessar, porque você tem que tirar essa corrente, ela vai acabar, amanhã Jesus vem e vai arrancar essa corrente dos braços, da perna, da cabeça, de onde for, da casa, enfim, tá bom? Então, Senhor, abençoe vocês estejam na graça do Senhor e que o Espírito Santo esteja trazendo ao teu coração você lembrar de coisas que você não lembrava, para que você seja limpa e liberta, né? No dia de amanhã, que é o próximo dia da libertação. Um beijo, Deus abençoe. Até agora, no Café com Promessas. Tchau, tchau.